Bom dia a todos. Com o quórum da nossa sessão deliberativa, eu passo já a palavra para a coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da primeira sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. Passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 1071/2023, entre outros, totalizando 5 processos que tratam de atos de aposentadoria e pensões. Acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 505/2023, entre outros, totalizando 3 processos que tratam de aposentadoria e pensão, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 3025/2016, entre outros, totalizando 9 processos que tratam de aposentadoria retirados de pauta. TC 15191/2016, entre outros, totalizando 4 processos com acórdão aprovado pelo arquivamento por litispendência. TC 1631/1999, entre outros, totalizando 10 processos que tratam de aposentadoria. Aprovados acórdãos. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Hoje eu nem franqueei a palavra, né, mas está franqueada a palavra para Vossa Excelência. Excelência, então, com a leitura da ata da sessão anterior, já em curso a nossa sessão deliberativa, está em discussão e votação a ata. Como votaria a conselheira Renata? De acordo, senhor presidente. Como votaria o conselheiro Alberto? De acordo também, senhor presidente. Temos tudo de acordo, aprovado. Mais alguma providência? Excelência, então, assim, já iniciaram a nossa ordem do dia. Para a sua relatoria, a conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutora Estela, representante do Ministério Público. Eu gostaria, primeiramente, de solicitar a retirada de pauta do processo 11.810/2020, por tratar-se de processo com o mesmo interessado e objeto nos autos do TC 11.752/2010. E conforme o ofício encaminhado aos gabinetes, ofício 2/2025, eu trago para registro 9 processos, sendo atos de aposentadoria de servidores e pensões, onde peço para relatar em bloco. Informo que foram preenchidas as condições necessárias às análises processuais e atendidas as referidas previsões legais. Nesse sentido, voto para registrar os atos de concessão de aposentadorias e pensões, cientificar os gestores sobre o teor das deliberações e da necessidade, nos casos onde couber, de realizar a devida compensação financeira, remeter os autos para a guarda da documentação e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Excelências, consignada a retirada do processo pela conselheira e que fique registrado em ata a doutora Estela pelo Ministério Público dessa manifestação, por gentileza. Nos processos relatados, eu ratifico as manifestações no sentido do registro. Dessa forma, Excelência, está submetido a discussão e votação os processos relatados pela conselheira Renata. Como votaria o conselheiro Roberto? Com relatura, senhor presidente. Eu também acompanho. Aprovado, Excelência. Senhor Excelência, presidente, com a palavra.
Eu encerro a minha pauta para Pois não, hoje. Excelência. Na continuidade, doutor Alberto, para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Enviei o ofício circular número 3 de 2025 para Vossas Excelências, onde tem todos os processos a serem relatados em lista. Entretanto, como existem alguns que têm algumas particularidades, eu vou citar essas particularidades. O primeiro processo é o de número 1848/2023, é um processo de registro de pensão, não por morte. O segundo é o de número 9755/2023, aposentadoria. O terceiro é o 19685/2023, também registro de aposentadoria. O quarto é o 6418/2022, também registro de aposentadoria. E o último desta leva é o 918/2023. Todos esses processos para registro, né, sendo aposentadoria e o único de pensão, eles tiveram uma preliminar suscitada pelo Ministério Público de nulidade. E como vem se portando essa Câmara e todo o Tribunal, a superação dessa preliminar, porque o servidor não pode ser prejudicado por algum problema estrutural desta Corte em determinado momento, né? Então não poderia obstar ao seu registro. E, por fim, 2 processos que não tem nenhuma preliminar e está tudo redondinho. Inclusive, o Ministério Público não levanta nenhuma questão. É o de número 22574/2023, né? Onde o interessado é o senhor Abelardo Leopoldino da Silva, trata-se de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais de paridade. E o 15282/2023, também de Alagoas Previdência, da senhora Eunice Lima Vanderlei, também aposentadoria voluntária com proventos integrais e pela paridade. E já adiantando, né, todos esses processos são pelo seu respectivo registro e também pela compensação financeira nos casos em que couber, né, ser dada suficiência aos respectivos fundos de previdência e também publicidade para o fim de direito. É como eu, no caso, voto, né, senhor presidente, nesse caso aqui, para vossas excelências apreciarem. Doutora Estela, por gentileza. Bem, nos 2 últimos processos, eu apenas ratifico as manifestações pelo registro e nos demais que foram no início destacados pelo conselheiro Alberto, eu reitero a preliminar de nulidade pela ausência de manifestação do titular da unidade técnica, uma vez que é uma exigência expressa da nova lei orgânica do tribunal, né, e no mérito, caso ultrapassada a preliminar, pelo registro dos atos. Em discussão e votação. Vou votar a conselheira Renata. Acompanho o relator, senhor presidente. Também no mérito acompanho o relator, mas deixando consignada a minha posição a respeito das nulidades, como todos sabem, embora a Câmara e o Pleno tenham posicionamento, eu ainda entendo que existirem razão para as nulidades levantadas. Em sendo assim, aprovados o processo do conselheiro Alberto, excelência com a palavra. Encerrada a minha pauta por hoje, senhor presidente. Excelência, dando continuidade, eu tenho, hoje minha pauta está magrinha, tenho 3 processos de atos de pessoal, tenho o processo 975 de 2023, um processo de aposentadoria por validez, em que eu trago pelo registro, tendo em vista que o ato concessório ele atende os requisitos legais. Embora aqui dentro do tribunal tenha tido uma tramitação que não seria mais adequada, segundo os textos da lei e decisão suprema a respeito. E neste caso, excelências, nesse processo, primeiramente, não são só 3, eu vou fazê-lo individualmente,
Esse processo, primeiro submeto à votação a questão preliminar da nulidade, para depois passar o mérito, no mérito pelo registro em razão daquilo que eu já declinei. Então, esse processo, aqui até é o processo 975/2023. Já faço esse registro, mas antecipadamente concedo a palavra para o órgão ministerial para a gente escolher o final. Estela, por gentileza. A manifestação do Ministério Público nesse processo também no sentido da existência de nulidade, né, o que é alegado de forma o que é levantado pela ausência de manifestação do titular da unidade técnica, se ultrapassado, o mérito é no sentido do registro, que eu já antecipo para celeridade. Então, Excelência, já deixado consignada o meu entendimento a respeito, mas de qualquer forma eu vou colher separadamente. Como votaria a conselheira Renata com relação à preliminar de nulidade? Pela superação da preliminar. Roberto. Senhor presidente, pela superação, de acordo com a conselheira Renata. Então, no mérito, o processo já estaria automaticamente aprovado. Decido recolher novamente os votos de Vossas Excelências. Então, esse processo foi aprovado e eu fui vencido na questão primeira, na preliminar. Tem um processo 2.900 de 2017. É um processo, doutor Estela, eu vou explicar para Vossa Excelência. É um processo que trata da retificação de um ato aposentatório de 2017, não é isso? Ana Paula, só se eu tiver... É isso mesmo, né? Na verdade, foi um ato de reserva, de reserva de militar, uma concessão, em que houve o cálculo dos valores, o quanto foi calculado de forma correta. Mas quando for fazer aquela proporcionalidade, a diretoria de forma equivocada, o que também nos levou a erro, mas o valor está correto. Ao invés de registrar 27,30 registrou 22,30. Isso em nada alterou o quanto recebido, foi apenas um equívoco na hora de registrar. O erro material. Então, em função disso, a pensão já... a aposentadoria / reserva já foi concedida. Eu estou trazendo o processo apenas para que façamos essa retificação. Apenas esse ponto. Onde se lê 22,30, leia-se 27,30. E não há não teve nenhum prejuízo ao beneficiário, pois os cálculos foram feitos em cima realmente dos 27,30. Esse processo, doutora Estela, consta com parecer ministerial do número 4409/2020. Com a palavra, então, o Ministério Público, doutora Estela. Não, se tratando de uma correção de erro material, né, o que é importante para a garantia da segurança jurídica, inclusive, o Ministério Público é de acordo. Como em discussão e votação, como votaria com a conselheira Renata? De acordo com Vossa Excelência. Como votaria com o conselheiro Alberto? Também com Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Excelência, eu tenho o processo também 2319/2016, no parecer ministerial 2177/2022. Esse processo aqui, na verdade, foi de uma ato de concessão de pensão judicial, que posteriormente foi também cassado judicialmente. O Ministério Público, assim como eu também entendi, não haveria ato para o tribunal atuar. E nesse sentido, esse processo eu trago ao conhecimento de Vossa Excelência, já antecipando, doutora Estela, já trago também pelo arquivamento, por falta de justa causa, perda do objeto, não tem ato a ser deliberado e registrado pelo tribunal. Doutora Estela, uma palavra, por gentileza. A manifestação ministerial nos autos foi justamente nesse sentido, né, que não subsiste ato a ser submetido a registro por conta da cassação superveniente da pensão. Excelências, assim, em discussão e votação, como votarei a conselheira Renata, Acompanho Vossa Excelência. como votarei a conselheiro Alberto. Aprovado. Eu não tenho mais pauta para o dia de hoje. E está novamente francada a palavra das Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, declarando encerrar a nossa sessão, apenas convidamos Vossas Excelências e a todos
as nossas sessões nos dias e horários normais. Muito obrigado, saúde a todos.